Olá, amigos e amigas do Orgulho 60 Mais. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo da nossa série de bate-papo. Para você que está acessando pela primeira vez, eu quero dar as minhas boas-vindas também. Convido que se inscreva aqui em nosso canal, que o nosso propósito aqui é sempre trazer conteúdo voltado ao envelhecimento ativo e com qualidade de vida. Bom, agora no dia 1º de outubro, foi comemorado o Dia Internacional da Pessoa Idosa. E eu acho que é importante falar sobre envelhecimento. E importante também é falar disso de uma forma positiva. Para isso, eu trouxe aqui uma convidada que vai nos falar sobre como envelhecer bem. Eu sou Maria Eugênia e você está no Orgulho 60 Mais. Então, eu trouxe aqui uma convidada, que é a Tânia Ramos, que vai nos falar sobre como ter um bem envelhecer. E falando um pouquinho da experiência da Tânia, que a experiência é grande, então a gente dá aqui um mini currículo só para situar. A Tânia é graduada em comunicação social, tem uma especialização em marketing, é pós-graduada em gerontologia e em terapia cognitivo-comportamental. E foi professora universitária por mais de 30 anos. E tem também um trabalho agora recente voltado ao público maduro, que é o curso livre para a maturidade do programa Ativa a Idade. Olá, Tânia, seja bem-vinda. Tudo bem? Oi, oi, tudo ótimo. Prazer enorme estar aqui com você. Muito legal. Você só esqueceu de falar uma coisa, que agora nós somos parceiras, que agora a gente vai tocar isso para chegar em muitas pessoas da terceira idade, né? Os que você já tem contato, os que eu tenho contato. Eu estou muito feliz com essa parceria. Isso mesmo, a gente vai trabalhar aí em prol dessas causas que a gente tanto acredita, né? Do envelhecimento ativo, como o seu projeto chama Ativa a Idade, que é para a gente se manter ativo e atuante no mundo, né? Isso. E, bom, eu vou começar fazendo uma pergunta para você. A gente ouve falar, tem se falado muito sobre o aumento da população idosa, né? As estatísticas mostram que o Brasil, em especial, está envelhecendo. A gente sabe que o público 60 a mais é um público grande, mas ainda não existe um olhar para essa questão, e principalmente da aceitação das pessoas daquilo que ela está vivendo nessa fase da vida, né? Então, eu queria te perguntar, o que a gente pode fazer sobre isso, para mudar esse olhar negativo com o envelhecimento? Nossa, a pergunta foi simplesmente ótima, porque eu gostei de você dizer o que a gente pode fazer, sabe? Porque o que eu vejo muito são pessoas solicitando que alguém faça por elas. Então, o que, ok, é válido, eu acho fundamental, né? Então, as pessoas idosas querem que se façam campanhas, por exemplo, contra o idadismo, para que elas sejam mais respeitadas, para que sejam mais cuidadas. Tudo isso é fundamental, sem sombra de dúvida. Mas eu acho que tem que partir de nós, pessoas que já estão na terceira idade, né, o público 60 mais, nós temos que, primeiro de tudo, nos aceitar. Eu acho que a gente não está ainda nesse nível, sabe, Maria Eugênia? Eu acho que o público 60 mais continua se permitindo que pessoas decidam o que elas podem ou não fazer, continuam aceitando que pessoas estabeleçam como a sua vida deve ser. E eu penso que
a coisa mais importante que a gente tem que fazer é isso. A gente tem que se aceitar e a gente tem que ir atrás dos nossos direitos, dos nossos deveres. E mais do que tudo, a gente precisa compreender que nós fizemos uma história, nós temos uma história de vida. Muitas vezes a gente não se valoriza. E não, a gente tem que se valorizar. Nós temos valor na sociedade, mas a sociedade ainda não está habituada a isso, né? A entender o quanto nós somos importantes. Então, a sua pergunta, eu acho que basicamente é isso. A gente tem, acima de todas as coisas, a gente tem que se aceitar. E fazer por onde? Né? Se aceitar de todas as maneiras, para que a gente continue vivendo esses mais 20 ou 30 anos que a gente ainda vai ter, porque nós somos um grupo social longevo, né? Agora. Então, eu acho que gostei da sua pergunta. O que é que nós podemos fazer? Muita coisa. Então você acha que nós podemos ser agentes na mudança dessa visão negativa e do comportamento das pessoas com relação ao envelhecimento, né? Eu acredito total e completamente nisso, né? Nós somos os agentes. Não adianta você ficar fazendo... Quer dizer, não é que não adianta, por favor. É claro que adianta. Mas você estabelecer uma série de regras e de leis e continuar se considerando uma pessoa aquém, né? Você não tem competência, não tem capacidade. Então, eu percebo que muitas pessoas idosas aceitam isso. Ah, eu cheguei ao fim da vida. Como assim, fim da vida? A gente tem muita coisa para fazer ainda, né? Então, eu acho que todas essas leis e todos esses cuidados que estão sendo praticados, né, com a pessoa idosa, pensa-se no Estatuto do Idoso, que foi uma grande vitória, eu acho isso muito importante e fundamental. Mas, antes disso, eu entendo que a gente tem que trabalhar a autoestima das pessoas idosas, a autovalorização das pessoas idosas. Então, essas pessoas, nós, né? Porque nós somos da terceira idade. Então, nós precisamos acreditar que a gente já fez muito, que nós fizemos história. Ah, mas a minha vida foi uma vida tão sem graça. Não interessa, a vida não tem que ter muita ou pouca graça. Você teve uma vida, então você fez história. Você criou filhos, ou se não criou filhos, você já deixou um legado, mesmo que ainda esteja vivo. Então, isso é para que a gente se orgulhe. E a gente também precisa pensar no que mais a gente pode fazer. Porque eu tenho observado muitas pessoas idosas apáticas. Elas não fazem nada mais. O que estão esperando? Morrer? Só que vão esperar muito, provavelmente, né? Porque está provado que essa geração de pessoas idosas ainda vai viver muito. Então, a gente tem algo como 20 anos ainda pela frente. Eu gosto de pensar nisso. Os meus últimos 20 anos de vida, eu tenho 62. Meus últimos 20 anos foram certamente uns dos melhores anos da minha vida, em que eu mais produzi, em que mais coisas aconteceram. E eu fico pensando que provavelmente eu terei mais 20 anos na minha frente. É uma outra vida. Olha isso.
Então, eu posso aprender coisas totalmente novas, eu posso ter uma atividade de trabalho, pode nem ser remunerada, mas eu posso me dedicar a uma atividade de trabalho, eu posso contribuir para a sociedade, para a minha família. Eu tenho muita coisa para fazer. E a gente tem que se sentir orgulhoso disso e pôr em prática, né? Exatamente, é tudo que eu penso também. E você falou aí da história, né? Que as pessoas têm a sua história. A gente ouve muito falar do jovem, que o jovem tem toda uma vida pela frente. E claro, isso tem valor, né? Tem toda uma vida pela frente, tem coisas a ser construídas. Mas ninguém fala da vida que a gente, do que a gente construiu até hoje, toda a experiência que a gente teve até hoje. Quer dizer, não é que ninguém fala, mas fala-se pouco, né? Como se isso não Isso. tivesse mais valor, só tem valor a vida pela frente? Será que a trajetória até chegar na terceira idade, como chamam, não tem valor? Né? Eu acho que a história, e não é só a valorização, como você falou, das pessoas me valorizarem. Eu tenho que valorizar essa minha história. Nós temos que nos valorizar pela história, toda a trajetória de vida que a gente teve, toda a vivência, né? E agora, Exato. falando um pouquinho sobre, para essas pessoas como nós que estamos nessa faixa etária, tem algum segredo para a gente envelhecer bem? Olha, se eu disser para você que tem, eu vou estar mentindo, né? Porque, na verdade, não tem segredo. Tudo que nós temos que fazer para envelhecer bem é do conhecimento de toda a população do planeta, né? Não há nenhum segredo. A questão é que as pessoas preferem não praticar. E eu, quando era mais jovem, era assim também. E é uma outra coisa que eu acho fundamental, né? Não se orienta as pessoas mais jovens sobre o seu bem envelhecer, assim como eu nunca fui orientada. Então, quando eu estava quase chegando nos 50, foi que eu comecei a me dar conta. Opa, que negócio é esse? Né? Agora, eu acho que eu preciso tomar mais cuidado com algumas coisas. Porque eu gosto de dizer, sempre é tempo. Não importa se você vai começar a pensar no seu bem envelhecer aos 50 ou aos 80. É legal você pensar, né? E praticar, é claro. Então, não há segredo. A gente sabe tudo sobre alimentação, vida social. Uma coisa fundamental, né? É a gente guardar um dinheiro. É a nossa vida financeira. Nunca nos ensinaram isso. E a gente vai levando a vida, né? Do jeito que ela é. E os exercícios físicos, todo mundo sabe que é fundamental, e quando a gente envelhece é mais importante ainda. Mas eu percebo que as pessoas, e eu ouço muito pessoas idosas dizerem assim: ah, eu não gosto de fazer exercício, eu não vou fazer dieta, eu vou comer tudo que eu tiver vontade, e se tiver que morrer, morreu. Eu entendo, é uma postura como qualquer outra, né? Eu só me preocupo, é assim, às vezes essas pessoas podem acabar dando muito trabalho para aquelas pessoas que ela ama muito, né? Porque por causa desse pouco caso com a própria vida, ela pode ter problemas muito sérios e ficar ali, né? Pode acontecer com qualquer pessoa? Pode. Mas se eu posso cuidar de mim, por que não? O que leva as pessoas a não quererem cuidar de si? Uma coisa eu já sei, não fomos orientados para isso. Não nos orientam para isso. Ao contrário, a mídia martela na nossa cabeça comidas que são inadequadas,
entre outras coisas, né? Mas não tem segredo. Todo mundo sabe tudo o que tem que fazer para buscar um envelhecer melhor, mais saudável, e melhor em todos os aspectos. Mas eu percebo que as pessoas demoram a cair a ficha. E algumas acho que não vão, a ficha não vai cair nunca. Na verdade, é realmente uma questão de escolha, né? E todos esses hábitos que você citou aí, não é só quando a gente está na terceira idade, isso é para a vida toda. A gente ouviu isso a vida toda, né? Desde jovem, desde criança, que alimentação, exercício físico, uma série de coisas que a gente sabe. Mas nessa faixa etária, nessa fase da vida, é mais importante ainda, né? E uma coisa que você falou aí que também eu acho bem importante é a convivência, a socialização, é conversar com outras pessoas. Por quê? Quando a gente é mais jovem, está na fase ainda de trabalho, ou quando menos, mais jovem ainda quando está na escola, então a gente a vida toda teve convivência. E quando chega após a aposentadoria, quem teve família, os filhos já foram embora, a pessoa se isola. E isso vai fazer falta. E não é porque, é, por causa da faixa etária, que vai sentir falta, é porque já teve isso a vida toda, então vai fazer falta por isso. A gente Sim. teve isso a vida toda. Né? Quem não trabalhou fora, mas teve filhos, então sempre teve convivência. É importante manter isso, né? E eu Sim. sei que você tem um trabalho para esse público que favorece isso que eu estou dizendo, que eu conheço, e eu pedi para você falar sobre isso aqui, que é o curso livre para maturidade que você ministra, e fala um pouquinho sobre isso. Sim, que bom. Exatamente. E justamente porque eu acredito muito que a gente tem, antes de tudo, que trabalhar as pessoas para que elas estejam melhores com elas, né? Para que elas se aceitem, para que elas se sintam mais felizes, para que elas se valorizem mais. É esse o objetivo principal do nosso curso livre para maturidade, né? Então, nós somos o programa Ativa a Idade, nós estamos no Instagram e no Facebook como ativaidade.educacau, e o curso livre para maturidade é um dos nossos serviços. E o que nós queremos é exatamente isso, que as pessoas se reencontrem, que elas convivam, que elas possam abraçar, que elas possam olhar nos olhos, que elas possam aprender coisas novas. Entre as coisas que elas aprendem a se valorizar, a se conhecer melhor. Então, o curso livre para maturidade acontece. Nós temos hoje 3 turmas em andamento, uma no centro, uma na Zona Norte e uma online. E o nosso objetivo em 1h30, 2 horas de aula, é isso, que as pessoas saiam das aulas mais felizes. E eu tenho certeza a gente tem conseguido. Né? Então, todo mês a gente tem um novo conteúdo para levar aos grupos, mas é para levar de uma forma leve, Maria Eugênia, né? Sem cobrança, sem pressão. A pessoa recebe aquele novo conhecimento em forma de debate, de troca de experiência, de informações, porque essas pessoas, nós, né, pessoas mais velhas, a gente tem muito o que trazer. A gente viveu muito, a gente conhece muita coisa. Isso não pode ser ignorado. Então, os nossos encontros não são aquela coisa tipo palestra, sabe? Que alguém fala e um monte de outras pessoas simplesmente ouvem. A gente troca o tempo todo, a gente conversa e a gente brinca. Isso é básico. Em todas as aulas, a gente tem alguma atividade lúdica. Isso é fundamental. Né? E tem sido muito bom. E por acaso, agora, em outubro,
como vamos ter o Dia das Crianças, né, no dia 12, nós estamos brincando um pouco mais. A gente está falando sobre a importância do brincar para as pessoas da terceira idade. Porque a gente para, né? A gente acha que ficou adulta e para de brincar. Que a gente não imagina, isso é coisa de criança. Infelizmente, é um engano seríssimo. Então, a gente está tentando mostrar isso para as pessoas, que temos que continuar cuidando da gente, da nossa criança interior. E eu estou me esforçando para mostrar isso aos grupos nesse mês de outubro. Muito legal. Eu acho que faz parte da vida coisas sérias, mas faz parte da vida coisas lúdicas, brincadeiras, dar risada. Quem não gosta, né? Todo mundo Isso. gosta. Então, E Tânia, temos olha, direito, né? isso, a gente gosta e tem direito, verdade. Isso aí. E muito legal conhecer tudo isso, e eu gostaria agora de pedir para você, se você tiver mais alguma. A gente teria muitos assuntos para falar aqui. Seria. A gente está programando de você de vez em quando aparecer aqui no nosso canal para falar sobre esses assuntos e outros, mas agora a gente encerrando aqui o nosso papo, eu queria ver se você tem mais alguma coisa para falar, para encerrar. Fica à vontade. Olha, eu acho que o que eu quero realmente falar é uma bandeira, é uma causa que eu decidi abraçar, uma bandeira que eu decidi que vou não só levantar, mas continuar com ela, né? Que é o de contribuir, e eu sei que essa é a sua causa também, né? Orgulho 60 mais, é isso que eu quero. Quero tentar, sempre que possível, em qualquer tipo de fala que eu tenha a oportunidade de trazer, eu quero tentar fazer com que as pessoas mais velhas, o público maduro, o público 60 mais, tenha orgulho de si, reconheça as suas conquistas, reconheça a sua importância na sociedade, o quanto a sua história de vida já influenciou a vida de muitas pessoas. Não importa se não teve filho, estava convivendo com a sociedade, né? Então, eu acho que o que eu quero sempre dizer é isso. Olha para você com orgulho, olha para você com amor, olha para você acreditando no muito que você já fez e no tanto que você ainda tem para fazer, e faz, porque nós seremos muito breve o maior grupo populacional, né? Vão ser as pessoas idosas, e muito breve. Então, nós precisamos ocupar o nosso lugar, a nossa posição nessa nova sociedade. E não tem essa de, mas eu estou meio ultrapassada. A gente está ultrapassado, sim. E a probabilidade da gente acompanhar as coisas todas que surgem, eu penso, é zero. Mas isso não muda nada. Nós temos muito o que fazer, fizemos muita coisa e temos que nos orgulhar disso tudo, sabe? E nos respeitar, nos valorizar, não permitir que as pessoas nos desrespeitem. Mas a gente, em geral, se encolhe, a gente se deixa intimidar. Eu acho que isso está precisando mudar na população 60 mais. Muito bom, eu também concordo com você. E assim, para as pessoas que acham que eu estou ultrapassado, eu costumo falar que uma coisa que é bom a gente não perder é a curiosidade em aprender coisas novas, né? Então, Exato. acompanhar tudo, talvez a gente não consiga, como a gente nunca conseguiu na vida fazer tudo que existe.
né? Saber de tudo que está à disposição. A gente faz aquilo que interessa para a gente. Então, quem, por exemplo, fala, eu não sou capaz de aprender tecnologia. Bom, você não precisa aprender a programar, você não precisa aprender ir fundo, mas de repente saber usar um WhatsApp, muita gente já está sabendo, aprender a usar a internet, aprender coisas que vai facilitar ela ter uma interação com o mundo, é legal. Eu acho que é importante a pessoa, o que eu falo, não perder a curiosidade de conhecer coisas novas. Isso é que deixa a pessoa ultrapassada. Agora, saber tudo de tudo, ninguém sabe, e nem nessa fase da vida, e nenhuma outra, né? Então, Tânia, eu quero agradecer muito a sua participação aqui. Como você falou no início, a gente agora vai ter uma parceria. A Tânia deve aparecer aqui no canal mais vezes para falar tão bem como ela fala da maturidade. E eu agradeço para vocês todos que nos escutaram e fica mais uma dica para uma outra oportunidade, tá bom? Obrigada, Tânia. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. E eu agradeço a você que acompanhou nesse nosso bate-papo. Espero que tenha gostado. Convido mais uma vez para se inscrever no canal, deixe o seu like, o seu comentário, que isso ajuda a gente a ter mais visibilidade. Tá bom? Muito obrigada e até uma próxima. Tchau, tchau.